Fala galera, professor Samuca por aqui. Vamos lá resolver mais uma FUVEST 2015, questão 57. Para impedir que a pressão interna de uma panela de pressão ultrapasse um certo valor, em sua tampa há um dispositivo formado por um pino acoplado a um tubo cilíndrico, como esquematizado na figura ao lado. E enquanto a força resultante sobre o pino for dirigida para baixo, a panela está perfeitamente vedada. Considere o diâmetro interno do tubo cilíndrico igual a 4 milímetros. Esta é uma informação importantíssima. 4 milímetros é o diâmetro. E a massa do pino igual a 48 gramas. Então, a massa do pino é igual a 48 gramas. Na situação em que apenas a força gravitacional, a pressão atmosférica e a exercida pelos gases na panela atuam no pino, isso aqui é muito importante também, tá? Então, ó, a pressão atmosférica, a força gravitacional e a pressão exercida pelos gases da panela atuam no pino. A pressão absoluta máxima no interior da panela é. Então, ó, pressão absoluta, tá? Bom, pessoal, o que está acontecendo? Você tem o pino, ele está sendo equilibrado só pela pressão do interior contra o peso, considerando que a pressão do interior ela já está um pouco mais alta do que a pressão atmosférica, mas você não tem nenhuma alternativa em que está igual ou abaixo, né? Então ela está um pouco mais alta, com certeza. Então tem a pressão atmosférica interna que está sendo equilibrada pela pressão atmosférica externa. Aí isso não vai ser importante, não vai ser relevante para alterar a situação do problema, porque está tendo um equilíbrio. O que é relevante? É a pressão que está a mais. E essa pressão que está a mais, ela que está exercendo a força que está equilibrando a força-peso. E por que eu sei que é ela que está equilibrando a força-peso? Porque ele está dizendo que só a força gravitacional, a pressão atmosférica e a pressão dos gases é que estão agindo no pino. O pino, por exemplo, não tem apoio do tubo interno, né? Ele está ali meio que equilibrado só pela pressão interna e o peso. Beleza? Bom, sabendo disso, eu vou chamar de F a força-peso, nesse caso aqui, ó, F peso. Tá bom? Como é que a gente calcula a força-peso? A gente calcula pela massa vezes aceleração gravitacional. Então, ó, a força-peso vai ser a massa, que é 48 gramas. Só que aí eu preciso levar em consideração o sistema internacional. Legal você lembrar disso. E aí, como é 48 gramas, eu vou transformar para quilograma, vai ficar 48 vezes 10 a menos 3, tá? Final das contas vai compensar, mas é importante você saber levar para o sistema internacional. E a aceleração gravitacional vai ser 10, o valor, né? 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado é o valor do G. Tá bom? Então a gente tem isso aqui. Eu vou deixar desse jeitinho aqui, não vou mudar agora não, tá? Bom, aí a gente precisa lembrar como que é a expressão para a pressão, né? Pressão vai ser dada, né, a definição dela é a força distribuída por uma determinada área, ou Newton por metro quadrado, tá? Isso aí vai me dar a pressão em Pascal. Qual é a força que deve ser exercida pelo gás que está dentro da panela? A força tem que ser igual a essa aqui, para equilibrar, tá? Então vai ser 48 vezes 10 a menos 3 vezes 10. Dividido pela área, né? Então, a área do tubo interno, a área interna do tubo. A área interna do tubo, ela tem aqui, ó. Cadê? A gente tem o diâmetro de 4 milímetros. A área, uma coisa redonda, né? A área do cilindro, né? Da base do cilindro é redondinha. Então, a gente calcula por πr ao quadrado. O π, o exercício deu, falou que é 3. Considera 3 aí. O raio ao quadrado é metade disso aqui e tem que levar ao quadrado. Então, é 2 vezes 10 a menos 3, porque está milímetro aqui, e eu vou passar para metro. 10 a menos 3, isso aqui está ao quadrado, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. 48, tá vendo que esse 2 está dentro do parênteses que está elevado ao quadrado?
Então, eu vou distribuir esse quadrado aqui. Esse 2 vai ficar 2 ao quadrado, vai ficar 4. 4 vezes 3 é 12. Então, vai ficar 48 sobre 12. Vezes 10 a menos 3 vezes 10. Isso aqui vai me dar 10 a menos 2. E aqui, ó, vai distribuir o quadrado, né? Então, vai ficar 10 a menos 6. Porque expoente do expoente, você multiplica os expoentes, né? Então, 10 a menos 6. Só que quando a gente inverte a fração, na potência de 10, você tem que lembrar de inverter o sinal. Então, vai ficar 10 a sexta, tá? Então, a pressão é 48 sobre 2, sobre 12, isso aqui dá 4, vezes 10 a quarta, tá? Continha aqui vai dar 10 a quarta. Para a gente levar para a mesma expressão aqui, ou para a mesma proporcionalidade, para transformar de ATM para Newton por metro quadrado, ou algo do tipo, né? Então, eu vou colocar assim, ó, deixar 0,4 vezes 10 a quinta. Ordem de grandeza, lembrei o nome que eu queria. 10 a quinta, né? A ordem de grandeza aqui. Então, 0,4 vezes 10 a quinta, o quê? Newton por metro. Newton por metro. Isso aqui, metro quadrado. E isso aqui é a mesma coisa que 0,4 ATM. ATM. Aí você olha para mim e fala, pô, professor, mas não tem 0,4 nas alternativas. É verdade, mas lembra que eu falei no começo que você tem a pressão atmosférica agindo, né? A parte de fora da panela tem a pressão atmosférica agindo, forçando o pino para baixo. A parte de dentro, ela tem que ter uma pressão maior do que essa. Então, é essa mais um tanto. Nós fizemos a conta com esse mais um tanto, que era a parte responsável, né, a quantidade de pressão responsável por exercer uma força que equilibraria a força gravitacional. Descontando isso, você tinha a força atmosférica, a força da pressão atmosférica, exercida pela pressão atmosférica. Então, tem uma força exercida pela pressão atmosférica para baixo e tem que ter a para cima. Essas duas, elas não vão fazer diferença na conta, mas para a interpretação faz. Porque o exercício não está pedindo qual é a pressão capaz de equilibrar uma força gravitacional de 48 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 2 Newton. Não é isso que ele está perguntando. Ele não está perguntando qual é a pressão relativa, né? Quanto de pressão a mais tem dentro da panela. Ele está perguntando qual é a pressão absoluta. Então, eu calculei quanto tem a mais além da pressão atmosférica. Então, como a gente sabe que a pressão atmosférica é de 1 atm, a pressão absoluta vai ser de 1 mais 0,4. 1,4 atm. E isso vai deixar a gente aqui, ó, na alternativa C, 1,4 atm. Espero que você tenha gostado dessa resolução. Lembra de curtir esse vídeo, por favor, por favorzinho, e de se inscrever no canal, tá bom? Então isso é muito importante pra gente, faz toda a diferença a sua curtida. Se você assistiu aqui, ó, tá passando por aqui, lembra só de curtir aí, que faz uma baita diferença pra gente, tá bom? Valeu, gente, até mais, até a próxima.